Foi demais. Podemos gravar essa conversa? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, o último episódio do ano, galera. Todo mundo fazendo. Igual no Jô, né? É. E aí, Josu, tudo bom? Beleza, meu velho? Tudo certinho. Chegando no final de mais um ano. Era pra gente estar aqui com aquelas gorrinho do Papai É Noel. verdade, né? Que nem no ano passado, né? Sim. Agora, tá chegando o final do ano e você ainda não contratou seguro cibernético, cara. Galera, e aí? Como foi o ano de vocês? Os incidentes? Tá correndo um risco danado, né? Já anota aí na tua lista de desejos contratar seguro cibernético para 2025. E hoje a gente tem uma craque aqui no tema, mas eu não vou falar quem é, afinal vocês já sabem quem é. Antes, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Compartilha, curte e já comenta as expectativas de vocês pro episódio de hoje. Fechado, Josu? É isso aí. Vambora. Antes de iniciar, vamos aos nossos parceiros. Começando pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. Mais um ano finalizando e mais um ano começando, e com ele uma oportunidade para reforçar o compromisso com a sua empresa, com a segurança e com a privacidade de dados. A Hacker Rangers conta com certificações de maturidade de segurança cibernéticas baseada nos modelos SANS, para mostrar para todo o mercado que você se preocupa com a proteção de dados dos seus clientes, dos seus parceiros e dos seus colaboradores. E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização com cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. A Apura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigações cibernética, com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como uma missão de atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startups, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. A gente agradece aqui também a Farol Soluções. A Farol Soluções, pessoal, é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade de negócio com monitoramento contínuo do Centro de Excelência de Ciberseguranças. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. E ela, G2 brindes personalizados para você que é pessoa física, pessoa jurídica. Você precisa eternizar as memórias. A gente não quer mais aqueles brindes Passados. Aqueles mousepads, galera. Ninguém mais usa isso hoje. Então, para você que quer inovar... Disquete. Porta-disquete. Porta-disquete. Tem gente que nem deve saber Porta-CD. Porta-CD. Nossa, lembra disso? Não é usual, galera. Então, para você que quer inovar com brindes super exclusivos e especiais para o seu negócio, para o seu evento, contrate a G2 Brindes Personalizados. É isso. Mais detalhes aqui na descrição desse episódio. Vamos agora, Josu, ao nosso grande momento. Eu estou muito feliz aqui com essa convidada. Eu também. Pela segunda vez no TechSec. Pela segunda vez, quem sabe, sabe. Entendedores entenderão. Nossa convidada é professora executiva e possui mais de 15 anos de experiência nos setores financeiros e de seguros. É uma líder apaixonada, motivada dentro do mercado de seguro cibernético e tecnológico. Sua missão é ajudar os clientes e proteger seus ativos e reputação contra ameaças cibernéticas em constante evolução e educar
a próxima geração de profissionais nessa nossa área e mundo e universo de segurança cibernética. Com vocês, façam muito barulho e muitas curtidas para Marta Chu. Eu tô feliz de estar aqui pela segunda vez. Na verdade, a primeira foi uma coisa Foi rapidinha, né? um Reels, Foi né? só um spoiler. Foi um spoiler da conversa que a gente vai ter hoje, só para o pessoal ficar aí com vontade de pedir para vir conversar com vocês, né? Sim. Mas obrigada, gente. É super prazer estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Acho que vocês estão fazendo é super importante e vai muito em linha com um dos meus propósitos, que é educar a respeito do risco do agora, não mais do futuro, né? Exato. Então, a gente precisa criar consciência não só no universo de tecnologia, mas para outras pessoas entender também um pouco da nossa linguagem. Perfeito. Sensacional. Marta, muito feliz também de ter você aqui. Na terceira vez você pede música. Vou registrar isso, viu, pessoal? Tá gravado. Registrado. Antes da gente começar, Marta, nós temos presente para você da Pura Farol Soluções, Purple Bird, Hacker Rangers e TechSec. A gente vai te entregar depois, porque é um monte de coisa, e aí como que a Marta vai abrir tudo isso? Enfim? Eu abro no final, a gente faz uma sessão de como é que é unwrapping, como é que é... Exatamente. Ah, esqueci aquele Que eles fazem, Unboxing. unboxing, as blogueiras fazem, Sim. exato, vou virar blogueira. E aí, antes da gente entrar na nossa pauta, nós temos um momento fun fact, para as pessoas conhecerem a Marta de uma outra forma. Então eu vou fazer aqui a chamada e você fala seu momento fun fact, beleza? Vamos lá. Momento fun fact com Marta Helena. Tan, tarararam, tan, tan. Bom, acho que vocês acompanharam um pouquinho, eu estive na China recentemente, né? Então, para quem não sabe, eu adoro aprender novas coisas. E surgiu uma oportunidade de fazer uma imersão na China e teve vários, né, fatos diferentes. Um deles, gente, que eles não são acostumados a ver loira de olho claro lá. Então, um certo momento, numa cidadezinha que a gente estava, se formou uma fila para fazer fotos comigo. É mesmo? Que eu pensei, gente, se der tudo errado com cibersegurança no Brasil, eu posso vir aqui e me parar, tipo, como essas pessoas, as estátuas na rua, né, que ficam aí no Parque Ibirapuera e por aí. Mas, sendo eu mesma, vendendo só para posar foto com as pessoas na China, viu? Então, Caramba! Mercado novo para Marta. mercado novo para mim. Se der tudo errado, viu, Howden? Seguros. Adorei. Mas você ficou tranquila? Eu tive que ser resgatada pelo pessoal que estava comigo. A gente foi 56 brasileiros, né, para a China fazer uma imersão de 2 semanas. E a gente estava numa cidade chamada Xi'an, que é tipicamente bem chinesa, não é como Xangai, que é westernizada. E na rua, as pessoas me paravam o tempo todo. Aí teve um dia que eu peguei e coloquei até um lenço, assim, para não chamar tanta atenção. Mas é normal, parece. Então, Eu tenho uma amiga que ela é negra, ela foi à China também. também isso. Ficavam Eles não... parando ela pra tirar foto. A gente Sério? é diferente lá. Você também, Muita você gente. seria parado bastante. Muita gente loucura, parou cara. ela, falou, meu, Tá loucura. vendo? Vamos para lá. Eu e você fazer foto. Já dá. Vive dá de pra foto gente... agora. Exato. Que segurança Pô, cibernética. vou fazer isso, gente. Ó, o TechSec acabou em 2025. Boa. Mas é isso, Marta. Antes desses 15 anos de experiência, a gente gosta de tentar entender um pouco mais a trajetória dos nossos convidados e não só falar do tema da pauta de hoje. Então fala mais um pouco pra gente como tudo começou assim. Cara, como que foi ali na escola? O que você estudou? Qual que eram os seus sonhos? Se era realmente trabalhar com tecnologia desde pequena ou isso surgiu? Conta um pouco mais pra gente. Olha, se tu me falasse no início da minha carreira que eu estaria hoje sentada falando de cibersegurança, eu diria pra ti que tu deve ter tomado alguma coisa que eu não sei o que era na época. Mas eu jamais imaginei que eu me tornaria, né, uma profissional de cibersegurança até um dia que eu eventualmente comecei a estudar a respeito disso. Então, a minha trajetória profissional começa bem cedo. Eu me mudei para a Inglaterra com 16 anos. Eu ganhei uma bolsa de estudos e, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu não fui com o dinheiro do meu pai, não. Eu literalmente tive que começar a trabalhar com 16 anos também para conseguir me sustentar e ficar lá. Ao longo do tempo,
eu comecei a crescer profissionalmente, entrei em banco, né? Então, depois de um tempo, e comecei a trabalhar em mercado financeiro. E o mercado financeiro nessa época, eu só pareço novinha, gente. 15 anos já de profissão, não tenho 30, tenho bem mais que isso. Estava na migração do OpenCry, que era, né, o pregão, a gritaria que as pessoas viam nos aquele famoso, filmes, né? e tudo mais. E eu ainda peguei essa fase, tá? Caramba, assim. Para o digital, para as plataformas de execução no digital. Então, eu trabalhava no mercado de metais em Londres, trabalhei 8 anos nisso, e eu peguei exatamente a fase da migração, em que foi desenvolvida uma plataforma. Então, ali eu comecei a tratar com tecnologia e entender as fases. Me colocaram dentro do projeto e, consequentemente, eu comecei a pensar, nossa, as coisas todas vão migrar para o digital. Se o pregão, que existe desde sempre, né, de compra e venda no balcão, e não é diferente da compra e venda das pessoas, e você vê que depois disso tudo começou, até a venda, né, de coisas, de produtos no varejo a ser digital, Sim. mas esse foi o primeiro mercado a migrar para o digital. Tudo vai ser digital. E eu comecei cada vez mais a estudar. Passa um pouquinho para frente, eu sofro um acidente em Londres, a maluquice vem daí, eu bati a cabeça, rachei, estava andando de bicicleta e decidi que eu queria voltar para o Brasil. O meu chefe na época achou que eu estava louca, que eu tinha batido a cabeça, afinal, né? Então, Mas foi falou que grave eu não... assim? Foi. Só- Eu fiquei hospitalizada, rachei a cabeça real. Sério? Sério. Sério. Fiquei um tempo afastada do trabalho e tudo mais. Quando foi pedida a missão, ele falou, não, tu não é nem mais brasileira. Tipo, não sei o que tu vai fazer no Brasil. Eu já estava quase 12 anos lá, e 1 ano e meio em Dublin. Tinha ficado também trabalhando para um banco. Então, já 13 anos e pouco fora do Tava Brasil. totalmente naturalizado. Assim, e Sua vida de foi novo, lá, né? se alguém me falasse que eu iria voltar para o Brasil, eu falaria que Sim, jamais. Estava constituída já. Exato. E aí eu decidi que eu queria voltar e ninguém ia tirar isso da minha cabeça. Voltei, passei um tempo trabalhando com consultoria, até que cruzo o meu caminho com o pessoal de seguros aqui no Brasil. Não falava nem português direito. Tem gente que me conhece desde essa época, que eu mandava e-mail errado, com português errado e tudo mais, porque eu nunca tinha trabalhado no Brasil. Meu português era ter saído da escola. E com 16 anos, Que ido curioso, para lá. né? Curioso. Foi totalmente ao contrário do... Exato. E lá você foi sozinha? Ou Inicialmente, sim. Tá? E aí depois a minha irmã morou um tempo lá, voltou para o sim. Brasil e agora ela mora lá. Ela está ao oposto de mim. Entendi. Mas sim, fiquei bastante tempo, né? Minha família era os meus amigos e vinha para o Brasil às vezes, uma vez a cada 2 anos. Então nem vinha todo ano, porque era caro para vir todo ano. Então foi um período interessante e assim, acho que eu cresci bastante profissionalmente. E foi lá que eu comecei a aprender linguagem de programação, me interessar, porque eu estava dentro do projeto inserida, né? Então, da migração do OpenCry para o digital. Então, a gente transformar um produto que todo dia as pessoas ligavam e era feito, né, o preço oficial do ouro, da prata, do cobre, do alumínio, né, com a volumetria que era executada no pregão ali, no trading floor. E a gente tinha que digitalizar isso com um projeto maciço. Então, eu entrei dentro desse projeto e comecei a me interessar e cada vez mais. E aí, quando eu encontrei o pessoal de seguros aqui no Brasil, na época a JLT, que era também uma empresa britânica, eles me convidaram para trabalhar. E aí eu queria correr disso, porque eu achava que era voltar para o mercado financeiro, porque eu não queria trabalhar mais com o mercado financeiro. Legal. Aí eles me convenceram que seguros tinha diversas dinâmicas diferentes e que tinha um produto que eu talvez ia gostar bastante, que era o seguro cyber, mas que não estava ainda sendo comercializado no Brasil. Com o convencimento de 6 meses desse pessoal, conseguiram, então, me convencer que talvez seria uma boa ideia. Fui para os Estados Unidos de volta por um período pela empresa já aí contratada. Me aprofundei em cibersegurança. Fiz uma qualificação na NYU e na UCLA, em Cyber Insurance também, para exatamente explorar. E fiquei com o time dos Estados Unidos, onde o produto já estava bem mais avançado. Isso 2014, 2015, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Retornei para o Brasil e comecei
o produto no Brasil, basicamente. Obviamente, ele já estava homologado pelas seguradoras, porque eu nunca fui seguradora, mas comercialmente e a falar e desenvolver, ninguém havia feito isso, porque ninguém sabia, nem as próprias seguradoras. Eles homologaram e quem explorava isso eram profissionais de responsabilidade civil, profissionais... Não estava rodando ainda de uma forma... Nada. E aí, logo na sequência, porque eu voltei, né, início de 2017, o WannaCry aconteceu. E foi aí que as pessoas começaram a querer ouvir a respeito de seguro cyber. Então, nada foi por um acaso, né? Então, eu comecei a divulgar e falar a respeito do que o seguro poderia ter feito. Na época, a empresa que foi uma das empresas que foi afetada, né, então de exportação, né, de containers de navio, eles tinham uma pólice de seguro, e isso foi um case grande, porque lá fora o mercado já estava desenvolvido, eles tiveram um prejuízo de cerca de 300 milhões de dólares cobertos pela pólice. Então, isso foi bem importante para nós começar a exemplificar, porque até então ninguém entendia como esse produto funcionava. E a partir disso a gente começa a ver desdobramentos em relação a isso, e aí eu começo a rodar o Brasil e falar, né, então, sobre seguro. Eu me lembro no início, e tem alguns CISOs que me conhecem daquela época, tá? Você sabe quem é. Que eu sentei na frente e fui conversar com o profissional né, com o CFO deles. Mas eu não sou empresa de varejo, eu não sou um banco, a minha empresa não tem esse risco. E aí tu começa a desdobrar em relação à questão operacional e demonstrar que não é só relacionado a quem tem muitos dados ou quem trafega dinheiro. Mas todos nós, e aí começa o entendimento em relação a isso, e o produto começa a navegar. Ainda engatinhando um pouco aqui no Brasil, mas eu me lembro que quando eu emiti a primeira grande apólice no Brasil, foi tipo um marco aqui. E não foi para uma empresa de varejo nem financeira, tá? Uau, ó, já Saúde? muda. Não, operação portuária, acredita? A primeira grande apólice de 100 milhões de reais de limite foi para uma operação portuária. Curioso, né? Qualquer Não, pessoa falaria financeira. Pela maturidade, né? Pelo Ou que a essa gente talvez fala. falsa sensação de segurança que esse Então, setor tem. Mas aí era uma empresa que havia acionistas de fora e já entendiam. E por conta do que aconteceu com essa outra empresa de carregamentos, né, que é uma empresa norueguesa, eles ficaram preocupados. Opa, no Brasil nós temos investimentos para isso. Mas Precisamos olhar. Eu queria falar um pouco disso lá na frente, eu vou até trazer isso. O lance da dor, a gente sempre fala sobre isso. Vem a dor, aí vem a lição que a gente precisa aplicar, mas a gente vai falar disso lá na frente. Antes da gente falar disso, Marta, esse tema de seguro, como o Gu bem disse aqui no começo, nós nunca falamos. Nós poucos falamos de seguro no mundo cibernético. Então, para os nossos internautas, para as pessoas que acompanham... Nossos internautas. A gente falou isso no ano passado. 1980. Para as pessoas que nos acompanham. A gente e tal. revela a nossa idade aqui, viu? Eu já revelei quase a minha, viu? Você pode dar um panorama de como que funciona o seguro cibernético? Como que ele não como ele nasce, como que ele funciona, como que ele é abordado no mercado? Vamos lá. Primeira coisa que acho que a turma aqui precisa entender, que eu não estou aqui para tirar o emprego de nenhum CISO e nem a responsabilidade de ninguém. Eu sempre digo, né, para todo mundo, eu não sou pai nem mãe de ninguém. Vocês têm que cumprir com as suas responsabilidades. O que é a responsabilidade? Então, em relação à contratação de uma pólice de seguro, ter um perfil de risco aceitável. Então, eu não posso achar que, não vou investir em segurança e vou contratar uma pólice e transferir a responsabilidade para a seguradora. Não existe isso. Imagina que tu vai num banco e diz assim, quero, né, 1 milhão de empréstimo, mas tu tem um perfil de crédito terrível. O banco vai te emprestar? Não. É a mesma coisa. A seguradora também não vai querer ter uma perda líquida e certa. Então, o seguro, ele é feito, né, eventualmente, para transferência daquilo que não está no planejamento de acontecer, né? Tu não espera que tu vai ter o teu carro roubado. Tu sabe que pode acontecer, né? Tu não espera, vamos pegar lá, a gente estava conversando aqui antes de entrar sobre o Rio Grande do Sul, que a tua casa vai ser alagada, que vai ter chuva, né, torrencial por 5 dias.
Tu não espera, mas se acontecer, tu vai acionar o seguro. É a mesma coisa com a questão de segurança. E aí a gente tem diferentes níveis da necessidade de maturidade em relação à contratação. Então, a empresa de grande porte, é esperado que ela tenha, né, um nível de governança muito bom em relação a isso. E a gente olha em relação à expectativa de um padrão niche. Tá? Então, eu minimamente, os meus clientes não vão a mercado se eles não têm uma maturidade compatível com o niche a 3.5 de maturidade. Uau, tem que estar num tier bem alto. Tem que estar num tier alto. Nossa, é acima do nível de conformidade. Tá? É 3.5. Por quê? Porque tem algumas questões que são obrigatórias na colocação da apólice de seguro para a grande empresa, que se tu não tiver, não adianta tu vir bater na minha porta. MFA para, né, todos os teus acessos remotos e críticos e tudo mais, a questão de backups, assim, são 12 itens críticos que já faz com que a tua nota no niche suba automático sim. só de ter isso. Então, vai te atingir nessa questão. Tá abaixo disso, dificilmente eu vou conseguir uma proposta que vai entrar dentro do teu orçamento ou até a aceitação da seguradora. Se tu é uma empresa de médio e pequeno porte, a régua é bem diferente. Por quê? A gente entende que o orçamento é diferente para essa organização. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém também, não. Eu estou dando a oportunidade de você entrar na esteira de governança. Por quê? Eu vou são menos itens, primeiramente, tá? Então, a pequena e média empresa até 300 milhões de faturamento, por exemplo, ela tem que ter 10 itens de governança. Muitos deles dentro do que a LGPD já obriga você a ter. Então, assim, estando em compliance com a LGPD, eu vou conseguir contratar a apólice. Muitos outros itens, por exemplo, a seguradora te dá para você implementar de graça. Vem no pacote. Então, tu não está só ganhando o seguro. Tu está ganhando também alguns outros itens. Por quê? Porque a seguradora, para ela, é mais barato ela te dar esses itens do que acionar o seguro. E como ela tem poder de compra maciço a nível global, estamos falando de seguradoras, né, que embora estejam aqui no Brasil, a maioria delas atua em vários países. Aqui a minha empresa não é seguradora, mas é uma corretora, por exemplo, atua em 200 países. E a maioria das seguradoras é o mesmo tier. Então, eu não estou comprando tipo um Threat Intel só para as empresas aqui do Brasil. Eu estou comprando para o meu portfólio global inteiro. Então, isso fica residual o custo para ela em relação a isso. Exato. Então, ela dá para essas pequenas empresas várias coisas. Se não implementar, negligência. Por quê? Eu estou te dando algo que vai te ajudar a melhorar o teu risco. Por que você não está fazendo isso? Né? Então, isso fica até estratégico lá na frente para a própria companhia. Exato. É benéfico, né? É benéfico, gente. É benéfico, né? Então, assim, por exemplo, para microempresa, até 10 usuários, ele ganha antivírus de graça. Até 10 usuários. Então, a microempresa não tem mais a desculpa de não ter alguma coisa, entendeu? Enfim. Perfeito. Então, tem 2 diferentes itens. Então, o seguro para contratar primeiro por aí. E aí, o que ele vem a fazer? Ele, como eu já mencionei, ele não substitui, né, a segurança. Ele vem a te trazer a cobertura em relação aos impactos financeiros que o incidente pode te trazer. E isso pode ser através de um vazamento de dado, pode ser através, né, de uma paralisação da tua operação, pode ser através do incidente que foi causado por um hacker, por um invasor, ou até mesmo acidental por um funcionário, ou por más intenções. Eu já tive incidentes Um insider ali e tal. que o insider fez isso. Então, não é só, né, o cara que está, né, o hacker, o agente malicioso que você está sendo, então, efetivamente coberto. E aí os desdobramentos podem ser diversos. Desde as questões relacionadas ao que faz, né, diante de um vazamento de dados, a questão de reparação ao dono do dado. Então, vou dizer, meus dados bancários, meus dados de exames, eu entro com uma ação contra ti, Gus. Vou te chamar de Gus, tá? Pode ser. Eu gosto mais. Vou entrar com uma ação contra ti. Então, tu me causou dano, meus dados sensíveis, ou que eu tenho, sei lá, uma tal doença, não queria que se tornasse pública, tu vai ter que me indenizar por dano moral. Isso cobre. Questões relacionadas à questão regulatória. Todos os desdobramentos. Mas Marta, então eu não preciso cumprir a LGPD, porque tu vai cobrir todos os desdobramentos, incluindo a multa? Não.
vou dar um exemplo aí que todo mundo vai entender. Né? Quem tem carro, contrata seguro de automóvel. Aí tu decidiu beber, tá? Porque às vezes as pessoas bebem e pegam o carro e mesmo que tenha sido só tipo uma taça, bateu o carro. Aí vem lá o guincho, vem a polícia, vai pedir para você fazer o bafômetro, você não quis fazer o bafômetro ou fez o bafômetro, deu que você tinha bebido. Adivinha, a seguradora vai cobrir que você bateu o carro? Não cobre. Não, porque a lei é soberana. É a mesma coisa aqui. Então, a lei deve ser soberana em relação ao cumprimento. Se a multa for aplicada em razão do impacto que você trouxe para a sociedade, então, né, o órgão governamental está vendo isso, né, que você causou impacto para a sociedade, mas você está em cumprimento, né, com a regra, a seguradora vai cobrir a tua multa, seja ela o que for, até a quantidade de limite que tu tiver. Honorários advocatícios, né, a perícia digital, consultorias, se foi o teu operador de dados que vazou, cobre também, tá? Tá Marta. previsto, então, ameaça interna. Também tá Ô, de Marta. terceiros. Tá? Sim, De da terceiros. cadeia. Saquei. Se o dado é teu, ou se o sistema é teu, tipo assim, tá sendo operado por um terceiro, mas é teu, tá em teu uso, ele também tem cobertura para isso. Entendi. Desculpa. Não, relaxa. Um ponto aqui. Eu gostei da analogia que você fez, porque fica mais fácil até para as pessoas entenderem. Mas como que é avaliado pela seguradora se teve uma negligência ali cibernética da coisa? Por quê? Hoje em dia, a gente tem muito problema com... A gente tinha uma ferramenta, mas não tinha o TANI. A gente tinha uma ferramenta, mas ela tinha parado de mandar log e tal. Como que a seguradora ela vai fazer uma perícia ali? Vai ter algo nessa linha? Sim, sempre. Quando tem um incidente, a única coisa certa quando tu tem a apólice é que você precisa Perfeito. fazer a avaliação de uma forense, tá? Não pelo teu time, tem que ser contratado, Legal. tá? E tem budget na apólice para isso. E isso é até interessante para os órgãos reguladores, porque o órgão regulador não vai deixar você, a raposa, né, fiscalizar o galinheiro. Perfeito. Você diz assim, eu tive um incidente lá, mas a minha turma já olhou aqui e foi, sei lá, um errinho. Não, talvez foi um hacker que já tirou os dados, né? Era algo conhecido e tal. Então, assim, a seguradora, quando você tem um incidente de segurança, a seguradora quer a perícia de forma independente, tá? E aí, se tu não sabe a quem recorrer, tu pode... Um ponto legal da apólice é o seguinte, tu pode recorrer aos fornecedores que tu conhece, que tu tem preferência, não tem problema, ou tu pode recorrer aos que estão na prateleira da apólice. E tem vários, não tem só um, tem tipo assim, 5 de cada coisa, pelo menos. Qual que é a vantagem de você pegar na prateleira da seguradora? A gente sabe que no momento que está chovendo, o cara que vende guarda-chuva vai duplicar o valor dele. Exato, Né? exatamente. É a mesma coisa com a turma de consultoria. Né? Eu já tive incidente véspera de ano novo, Black feriado, Fica muito 3 mais horas caro. da manhã. E aí vai tentar achar uma galera, né, tipo, que vai te atender e vai te atender com um preço normal. Aqui não, tu sabe o quanto é. Porque, de novo, que nem eu falei que a seguradora tem os contratos de benefício para as PMEs, né, global, ela tem para isso também. Então, ela firma acordos pelo potencial de volume que ela pode ter perante esses clientes. Então, você sabe que o cara não vai poder te cobrar mais que tanto por hora, por exemplo, para um consultor de forense. Você sabe que o advogado também não vai poder, né, colocar um valor. Já está tudo catalogado. Então, tem isso que você pode escolher usar ou não. No Brasil, a regra é um pouco diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem que usar o que é da seguradora. Aqui no Brasil, não. A SUSEP determina que se você quiser usar o seu, que nem a oficina da seguradora ou a que tu conhece. O que a seguradora vai dizer? Contanto que não seja maior que o orçamento que a gente tem em média aqui, que é essa de mercado. Sim. Se tiver uma diferença, tu vai pagar. É a mesma coisa aqui. Marta, sensacional. Eu sou um CISO, sou um executivo. Aí protege o CISO também, tá? Se você a gente viu o CISO da Uber, que foi arrolado criminalmente, foi o primeiro caso, né, mundial. Se vir Por conta do incidente que eles tiveram, também cobre, tá? A pessoa física, não só a... Então,
Interessante. Não só a pessoa jurídica. O segurado dessa pólice Isso é não é só a interessante. empresa, tá? Aí, Cisos. Protege Muita vocês. gente já falou sobre isso, porque a maturidade da proteção do seguro para o cargo aqui no Brasil não tem tanto. E aí o pessoal diz, mas tem a policy de D&O. Tem muita policy, D&O, Directors and Officers, é um tipo de seguro que protege os diretores e os gestores das organizações, os sócios, acionistas, enfim. Muitas vezes exclui-se o risco cibernético. Aqui não, ela explicitamente cobre. E até, vamos dizer assim, eu sou o CISO do incidente que, explodiu, tá? Ficou público, meu nome está associado a isso. Se tu quiser, tem uma verba para ajudar a melhorar, né, a reposicionar você. Ô, louco. Sensacional. Aí, Cisos. Com relação Pega a esse isso. corte e mande para os seus amigos no grupo do Cisos. Mas isso o CISO contrata enquanto pessoa física. Não, é nessa pólice. Essa pólice, Ela contempla ela isso. contempla isso. Porque a pessoa segurada, né, segura um Tem uns contrato. stakeholders Vamos lembrar que segura um interessados. contrato. As pessoas esquecem disso. Elas acham Sim. que... Então, assim, todo contrato tem as suas regras. Quem que é a parte interessada do contrato? A sociedade. Aí tem as pessoas físicas não limitada, aí fala lá quais cargos, tá? E aí inclui-se o CISO, o DPO também, os sócios, né? E os tomadores de decisões relacionados ao que convém à esfera de segurança. Conselheiros também. Pode também, tá? Se ele é tomador de decisão em relação a isso, sim. Nossa, que interessante. Se você for pegar É bem amplo, gente. paralelo, muito Não, e amplo. cobre lucro cessante, a gente nem terminei de falar. Tipo, a Nossa. perda de receita, um monte de coisa. Não é só, a investigação, a multa, o dano terceiro. Anteriormente, as pessoas achavam que era uma apólice de proteção de dados, de responsabilidade civil, tá? E por que achava isso? Porque tudo que você tem que ser acionado por responsabilidade em relação ao impacto que você causou ao outro, né, é uma apólice de RC, que a gente chama de responsabilidade civil no mundo de seguros. Só que essa apólice é uma das poucas apólices no universo de seguros que mistura as duas coisas, a responsabilidade civil e a perda do próprio segurado. Então, lucros cessantes, as despesas de contenção, a perda operacional, hora extra de equipe, os danos de como você vai se tratar publicamente para que a atuação não venha despencar, ou o teu cliente não queira cancelar contigo os teus contratos, né? Então, como você vai se posicionar perante o público? Porque a gente sabe que se a empresa não se posiciona de forma, né, clara, dependendo do que ela, né, hoje presta de serviços, ela pode perder contrato. Ela pode ter... Né, vamos pegar um caso lá nos Estados Unidos, a Clorox, que é produto de limpeza, né? Nada sensível, nada a ver. Os caras perderam 5 bi de share value em 3 meses após o incidente. Então, a ação despencou 5 bi. Muito provavelmente porque eles não fizeram uma boa... relação à narrativa de como fazer a gestão do que aconteceu no incidente, do que eles estavam fazendo, de como isso ia impactar. As relações públicas. Né, a tratativa pública para que o acionista ficasse confortável e não começasse a achar que a empresa talvez até poderia vir quebrar. Né? Então... E um paralelo assim, Marta, entre maturidade. Você tem essa vivência na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países também. Você vê o Brasil... Aliás, como você vê o nosso país em relação à maturidade de seguro cibernético? Tá engatinhando ainda ou já passou dessa fase? A gente está bem atrás. Assim, a gente tinha avançado bastante durante a pandemia. Acho que os incidentes, né, trouxeram uma grande preocupação e até todo mundo percebeu que sem sistema não se trabalhava, até porque estava todo mundo trabalhando de casa. Mas eu brinco que, meio que foi o voo da galinha, né? A gente achou que ia voar a águia, mas não. Voou e caiu, né? Então, eu acho que, assim, hoje os CISOs têm um diálogo melhor com a alta gestão em relação à preocupação do risco cibernético, mas eu acho que ainda a gente tem uma visão bem diferente em relação ao que esse risco representa para as organizações.
do que outros países. Eu converso quase todo dia com os meus pares, em todo lugar. Como eu falei, a minha empresa está em 200 países, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, o tamanho de mercado no Brasil de seguro cyber versus os Estados Unidos é 10 bi de dólar hoje. Aqui no Brasil, o SUSEP revelou recentemente cerca de 230 milhões de reais. Caramba. Assim, é muito baixo. E eu vou falar para vocês que as seguradoras, ano passado, durante a pandemia, tipo, elas fecharam no negativo com relação ao prêmio coletado e o que foi indenizado. Entendeu? Então, assim, elas perderam dinheiro em relação a isso. Eu tenho cliente que vai demorar 40 anos para pagar a seguradora de volta frente ao impacto financeiro que ela causou. Então, eles pagam o prêmio, que não é barato, que eles estão pagando, e eles reclamam, tá? Mas eu fiz o cálculo reverso para eles. Vai demorar 40 anos para vocês pagando esse valor que vocês acham caro de volta para a seguradora. Frente ao que eles indenizaram vocês da perda do incidente que vocês tiveram. E a seguradora paga na hora. A regulação demora geralmente entre 6 a 9 meses, tá? O que faz ser mais morosa ou menos morosa? Primeiro, as informações que você declarou, né, na tua avaliação, e isso é bem importante. Tem muita gente que acha que é só assinalar um X que nem está fazendo auditoria e pensar que o cara não vai te... Tipo, como ele não está... Né, entrando no teu sistema pedindo a amostragem, então, tipo, eu posso só dizer que eu tenho e não tenho para eu ganhar um preço melhor. Aí, seguro é um ato de boa fé e é um produto financeiro regulado. Então, nós temos duas questões aqui. Você declarar uma informação não verdadeira para a seguradora, você pode estar cometendo uma fraude, né? Se trata de um produto regulado, uma tratativa financeira. O que vai acontecer se eu dizer que eu tenho um controle aplicado, aconteceu o incidente, a perícia que a gente falou que tem que fazer demonstra que não tem, tu não vai receber a tua indenização primeiro, tá? Por quê? É muito sério. Tipo, que nem eu falar que fui consultar semana passada, descobri que eu tenho um câncer e agora eu quero contratar uma pólice de vida no valor de 100 milhões de reais e eu estou no esquema terminal. A seguradora vai pagar? Não vai. Paga, né? Então, esse é o primeiro diferencial. Então, as informações batem, tá? E eu sempre sou chata. A galera que trabalha comigo de cliente sabe que eu avalio informação por informação, né, e tudo mais. A gente faz, então, avaliação de maturidade para que tenha certeza que todo mundo está entendendo o que está sendo feito. Então, primeiro passo é isso. Depois vem o relatório de perícia, que demonstra como que o incidente se deu, se foi realmente uma violação de segurança, e aí por qual foi o fato gerador, se foi, né, uma ameaça externa, foi um funcionário, foi um descuido, alguma coisa. Ah, mas Marta, a violação se deu porque a gente não atualizou um patch que estava programado, e agora? Vamos entender como foi declarada a tua janela de atualização? Se está dentro dela, está tudo bem, não tem problema. Pode acontecer um erro, uma omissão. Não tem problema. É só bater essas informações. Se, por exemplo, eu tenho atualização de patches críticos em 30 dias, não vou fazer esse mês porque, enfim, estou no meio da loucura de produção, não posso desligar minha linha de produção, né? O diretor da planta não permitiu a gente fazer a atualização do sistema, vou ter que fazer daqui a 45 dias ou daqui a 90, é só avisar. Isso acontece para todos os tipos de seguro também. Transparência. É a transparência. Então, assim, pensa que assim, a seguradora é tua sócia, né? Então, você tem que ser transparente com ela. Ela não quer não te pagar, ela não quer que o produto não funcione para ti. Só que tem que ser justo dos dois lados. Tu tem que prover as informações que, né, que foi aquilo que foi combinado. Lembrando, segurar um contrato. Então, teus termos e condições estão ali bem claro. O que você precisa fazer, o que está coberto, o que não está coberto. E as pessoas aí vêm, muitas vezes, com as informações não compatíveis, e aí elas querem receber a todo custo. A gente treina o cliente a como trazer,
né, as provas e tudo mais. Então, quero contratar uma consultoria que eu já trabalho. Não tem problema. Só pede para quando eles forem fazer os relatórios constar essas evidências. Então, isso é super importante. Por quê? Senão começa aquela coisa, tipo, a seguradora começa a pegar pelo em ovo, parece. Estão pegando no meu pé, o cara tá sendo chato, não sei o quê. Não. Eu já tive sinistro que, assim, o relatório, né, sinistro quando acontece acidente, o cliente nos deu o relatório, tipo, eles demoraram, porque era um incidente bem grande, dos maiores aí que a gente teve. Então, eles demoraram quase 4 meses para terminar a perícia, relatório e tudo mais. Eu nunca vou esquecer disso. O relatório chegou, tipo, início de março, tá? Tipo, nos primeiros dias de março. E a seguradora tem 30 dias para avaliar e dizer, quero mais informação ou não, tá tudo bem. Eles, no dia 23 de março, falaram, tá tudo... Eu sei que é perto do meu aniversário. Falaram assim, não, tá tudo bem. E dia 1º de abril, o cara recebeu o cheque. Tipo assim, foi a regulação mais rápida, porque eles seguiram passo por passo que a gente tinha instruído eles. Sim. Assim, não teve nenhum desvio, nada. Assim, sério, para mim esse foi o melhor caso do mundo. Eu tive casos que demoraram 9 meses. E não foi por culpa também do cliente, era porque, tipo, tinha coisas que a evidência que a forense levantou não estava muito clara e tudo mais. Então, tem às vezes alguma discussão. E o lucro cessante às vezes é o mais chato. Por quê? Tu imagina, tipo, tu é um varejo ou uma empresa que faz vendas. Como tu vai calcular o que tu deixou de vender por um certo período? Essa é sempre a pergunta mais difícil. E aí tu tem que fazer em cima, né, do teu histórico de vendas, das tuas projeções e achar um cálculo por hora parada, Tipo porque a média do valor. porque eu te pago por hora parada. Sim. Entendeu? E aí ver se tu é uma fábrica, por exemplo, tu não consegue postergar a tua receita, o que tu efetivamente perdeu operacionalmente. Então, esse sempre é o cálculo mais chato de fazer, mas a gente ajuda, tá? Então, por isso que é importante ter um bom assessor ao teu lado. Pensa como se eu fosse tua advogada em relação a isso. Então, o meu time, a gente tem regulador dentro da equipe, vai te ajudar a assessorar todas essas esferas para que quando tu chega na frente da seguradora, ela só vai olhar em 30 dias, é o prazo que a SUSEP dá, que né, a gente é regulado, para ela te indenizar ou, peraí, preciso mais documento. É isso. E quem que te procura, assim? É o CISO, é o CEO, é o CRO, é o CFO? A gente tem uma mistura de público, tá? Porque seguro é parte da gestão de risco das organizações. Se você pegar os outros riscos de uma organização, né, de incêndio, de pessoas, né, de acidente de trabalho, não é só o gestor da planta que está preocupado, ou o cara que é de facilities. A organização como um todo. E vou dar uma dica para a turma aqui. O risco cibernético é um risco operacional hoje. Não interessa se tu... Né, eu já tive empresa que fabrica coisa de 14 plantas paradas. Não saiu um caminhão por 14 dias. Então, não interessa se tua planta está funcionando, tu tem inventário, tu não emite nota fiscal, tu não sabe para quem tu vendeu. Então, assim, não interessa qual é a tua atividade, né? É um risco operacional. Tua operação paralisa. Não é um custo só da TI. Então, a gente começa a educar os outros interlocutores também. Eu sempre peço, mesmo que o CISO me procure, vamos trazer o teu CFO, vamos trazer a turma do compliance, tem alguém de gestão de riscos que é responsável, que é o gerente de riscos na tua organização, que às vezes ele não sabe que ele tem que estar olhando para isso, e ele não vai interferir no teu trabalho. Mas só de ele entender que vocês têm uma maturidade, o que operacionalmente pode afetar, ele vai se tornar um aliado teu. Entendeu? Então, não é para ninguém ficar metendo a colher na cozinha de ninguém, mas é um risco compartilhado da organização. Então, a gente, muitas vezes, quando vem um interlocutor específico, a gente traz todo mundo para a mesa. Eu brinco que sempre a primeira contratação, especialmente em grandes organizações, demora, porque todo mundo quer entender mais que o outro em relação a isso. E é legal porque o CISO começa a ter um destaque de que eles começam a entender como o risco se comporta dentro de diferentes esferas que eles não tinham pensado antes. Então, a gente consegue
né, levar a importância do que eles fazem e traduzir isso para o negócio, que é muito diferente do que só ele trazer um mapa de calor, dizer, a gente está com maturidade no nicho assim, eu preciso de um AF, tá? Mas isso come, isso é de tomar, Sim, né? exato. O CFO não sabe o que um AF faz, mas a gente pode dizer, olha, um AF vai te ajudar a você proteger, por exemplo, a tua questão relacionada aos teus clientes que, né, estão aí acessando informações e que está trafegando para dentro da tua organização quando entra as informações para isso, então não vai se tornar indisponível, ou a criptografia dos dados, né, não é só para uma questão da LGPD, mas até para você honrar com questões de demonstrar melhor competência para o teu cliente se sentir seguro. As salvaguardas, né? Exato. E isso pode trazer, né, para ele deixar com confiança, de deixar o cartão dele talvez salvo lá, né, porque sabe que tem criptografia aplicada de ponta a ponta, tem uma diferente formatação. Então ajuda também no teu negócio. A gente começa a demonstrar essas questões. Traz até consciência, né, pro negócio. Então assim, a gente dialoga com várias áreas, né? Então, especialmente na primeira contratação, é quase assim, é uma mini população que está participando da colocação da apólice, porque a gente coloca todo mundo para conversar, se conhecer, entender o trabalho que a turma de segurança está fazendo e a importância, e a gente faz eles refletir. E aí depois, quando é colocada a apólice, a gente faz um exercício com eles de simulação de acionamento da apólice, para cada um entender a sua responsabilidade, porque muitas vezes é feito tabletop só com a turma de segurança. Agora o pessoal começou a fazer algumas coisas, né, com a alta gestão. No ano, eu já acho que é ano passado, mas é esse ano que eu vivi muita coisa esse ano. Mas esse ano eu estava na África do Sul fazendo um outro curso. E aí, um CISO, que é cliente meu já há bastante tempo, ele me mandou uma mensagem: Marta, a gente está querendo fazer um exercício de simulação daqueles que a gente já fez da apólice. E assim, eles são meus clientes há muitos anos. Só que esse ano a gente quer desligar uma planta. E só eu, o CISO, e o meu CFO, meu CEO que vai saber disso. Ninguém mais na empresa vai saber. Tipo, nem a minha turma de segurança, ninguém. Tipo, a gente queria acionar você para ajudar a coordenar, como se fosse acionar todos os fornecedores e assim, testar na real como todo mundo vai se comportar. Beleza, desligaram a planta. Tipo, para mim era, tipo, começou o exercício quando era 1h da manhã, porque a África do Sul tá, tipo, 6, 7 horas na frente. Sim. Eu fiquei até 4 horas da manhã com eles, até que o presidente da empresa falou: olha, gente, todo mundo foi ótimo. Eu queria dizer para vocês que isso foi um exercício e as pessoas tinham cancelado. Foi uma sexta-feira à noite, ele pegou sexta-feira à noite. As pessoas tinham cancelado jantar de aniversário, viagem, não sei o quê. Tipo assim, tinha Simulou 40 real. pessoas, tá? 40 pessoas com a Envolvidos. gente e ninguém sabia, a não ser o presidente da empresa e o CISO. Então, assim, isso foi, e essa era uma empresa que, quando eu comecei a trabalhar com eles, a maturidade deles era o que eu chamo de show de horror, né? Tipo assim, eu não podia ir para mercado, tá? Eu não podia ir para mercado, seguradora nenhuma ia querer o risco deles. A gente fez o trabalho de mostrar, olha, pessoal, legal vocês terem interesse, mas vocês precisam fazer isso, isso, isso. Eu não faço esse trabalho. Vão, contratam consultoria ou fazem dentro de casa. Tá aqui o que vocês precisam ter. Quando vocês estiverem bem, retorna. Se daqui a 6 meses, 1 ano, vocês quiserem que a gente volte a conversar, porque tem coisa que vai demorar, não é dia para noite, a gente vai estar se mantendo em contato. Deu uns 9 meses, 1 ano, eles ganharam um orçamento, tipo, virou uma prioridade. Ainda não tava assim aquela coisa, assim, passou, sabe, tipo. E aí, colocamos a primeira apólice. Caro, nossa, reclamaram, porque, tipo, o risco ainda não tava aquela coisa, mas compraram. No ano seguinte, risco ainda melhorando. Melhorou a apólice, conseguimos. Tipo, e todo ano a gente falando com os interlocutores, virou assim um assunto dentro da organização,
super importante do CEO querer saber a respeito do como que isso impactaria, não sei o quê. O orçamento deles nunca diminuiu. Eles sempre ganharam melhorias. E aí, esse ano, na renovação deles, que eu estou já fazendo a renovação agora do ano que vem, a gente começa sempre com bastante antecedência, a gente conseguiu reduzir muito a pólice. Assim, eles contratam um limite bem grande e, assim, é bastante dinheiro que eles pagam. Mas, assim, foi mais de 20% de redução em termos de valor. E fora as outras melhorias que eles ganharam em termos de cobertura dentro da apólice. Mas foi um trabalho que foi construído ao longo de 5, 6 anos, que hoje as seguradoras brigam entre elas para ter o risco desse cliente. E eles sabem do compromisso que essa empresa tem dentro da organização em relação à gestão do risco. Não só com o CISO, mas com todos os envolvidos. Com a área de gestão de risco, com a área de compliance, com o presidente da organização. É algo que está inserido, é um risco operacional, assim como o incêndio, assim como o alagamento, assim como o crédito. Então, assim, a gente vende para 50 empresas, 1.000 empresas, temos que fazer avaliação de crédito para ver se a galera consegue pagar o produto que a gente vai entregar e financiar para eles, né? Sim, sim. Porque muitas vezes, quando você vende B2B, não é no cartão de crédito que você tem a garantia, né? É literalmente no crédito que você habilita para a organização. Por que não cyber não é feito dessa forma? Porque ainda você não soube educar os teus interlocutores. Você falou de educar e o trabalho que é feito ele é praticamente um trabalho de conscientização para aumentar a maturidade da empresa ali. Ô Marta, como que é feito? Você chegou dentro de uma empresa, como que é aferido? Você falou que reúne todos os times ali, mas como que é aferido? Você falou do NIST, né? Que aquela empresa está num tier alto ali com relação a uma nota legal, madura, para você entrar para o jogo, para a empresa de seguro entrar para o jogo. Então, hoje a gente faz uma análise até mais fácil. A gente tem uma ferramenta com telemetria e inteligência artificial. Aí eles precisam completar bem poucas perguntas. No passado era um vestibular dos CISOs. Um assessment gigante. Nossa, era tipo, a galera reclamava, brigava comigo, ficava às vezes meses para... eu brinco, era o vestibular, né? Tipo, todo mundo tem que responder sim, não, roadmap. Ou declarar o que estava divergente. Agora não, a gente tem uma ferramenta que ela não é intrusiva, então você vai fazer a gestão, né? Vai criar eventualmente um acesso dentro do tenant que você vai permitir ela extrair as informações de controles. Tem MFA, em qual perímetro foi aplicado, tem o EDR, e você pode desligar ela em 20 minutos. Ela faz você, um scan. você pode deletar, esse usuário que você criou para alimentar e tá feito. Em 20 minutos ela faz. Aí você vai responder algumas perguntas adicionais e aí ele vai cruzar a tua maturidade com a quantificação financeira do modelo FAIR. Então, eu não trago só para ti a tua maturidade. Eu te trago cenários de riscos embasado por um modelo reconhecido de como a tua exposição se dá hoje em relação a potenciais impactos de diferentes tipos de incidentes. Um ransomware com infiltração de dados, um ransomware sem infiltração de dados, uma paralisação das joias da coroa. Então, assim, a minha planta A, B ou C. Mas eu tenho um negócio XYZ, eu sou um multigrupo. Pode se agregar por isso também. O que vale a pena eu tratar primeiro para o melhor ROI em relação a eu reduzir a probabilidade e a severidade do meu risco? Ali se torna o teu orçamento para o teu roadmap, para você explicar o porquê que você precisa do AF para o teu CFO, ou do MFA, ou, enfim, alguma outra questão. Hoje a gente tem, então, né, só 40% do meu ambiente com EDR. Se eu aumentar isso, perímetro, para 83%, quanto eu reduzo na probabilidade de um incidente acontecer e no impacto? E como que a gente faz isso? Com o modelo FAIR, tem um histórico, né, de incidentes do mundo todo. Eles têm alimentado através das bases das principais seguradoras. São 7 seguradoras que anonimizam os incidentes e passam todos os controles que as empresas tinham ou não tinham, que aconteceu, como foi o incidente e os desdobramentos financeiros que tiveram.
e os regulatórios também, e de algumas empresas de segurança, né, que efetivamente também anonimizam e repassam esses dados para essa ferramenta que... Nossa, isso é genial. Porque aí eu meço o quanto eu posso perder como se fosse o meu retorno. É isso aí. Que é um Genial. debate que a gente fala, a gente sempre discute, tem ROI, não tem, dá pra fazer, não dá pra fazer. Mas com um dado ali na tua frente, cara. Não, e é dado embasado, não é tipo dado, eu criei da minha cabeça, Sim. entendeu? E eu posso te comparar, por exemplo, a pares teus de indústria. Ou e se, por exemplo, e se eu investir nessas melhorias, como se comportaria? Porque às vezes, assim, tu sabe que tu nunca vai zerar esse risco. Até porque ele, né, vai evoluindo, ele vai mutando, né? Então, basicamente, olhando para os cenários que existem hoje, as vulnerabilidades, e ela cruza com a matriz de Mitre e tudo mais. E se eu implementar essas melhorias que são mais críticas aqui, como que fica a redução da minha exposição financeira e da probabilidade de eu ter um incidente? Você consegue simular isso na plataforma. Isso antes da contratação. E não tem custo nenhum, tá? Feito só... de gente que vai te ligar agora, é só para avaliar. É só para avaliar e aí ver se você consegue ou não ter o seguro. Tipo... Sim. Porque eu nunca vou colocar um risco ruim na frente da seguradora, né, que vai ter... Porque ela não vai aceitar você. É um risco aceito até para você ou não, né? Para a seguradora. Então, assim, é uma maneira de a gente balizar se aquilo é aceitável ou não. E Perfeito. O quanto ela está tomando de risco. E aí, né, seguro cyber diferente do automóvel, voltamos ao automóvel, você não sabe qual que é o impacto financeiro que você vai ter máximo de prejuízo. Com o automóvel, você sabe, o automóvel pode valer 70 mil, né, 300 mil. Cyber. Você sabe qual que é o teto disso? Não sabe. Não dá pra aí saber. Por isso que a gente simula diferentes tipos de incidentes, de maior ou, né, de menor ou catastrófica proporção, para que você entenda com o comportamento de incidentes que se comportaram com desdobramentos, vendo o que você tem em comum com os eventos que já aconteceram ou que você não tem em relação à resguarda. E qual que é o maior desafio que a seguradora ela tem para precificar um seguro cibernético? Hoje, ainda é histórico de incidente, porque se a gente comparar, né, aos demais produtos de seguro, é um produto relativamente novo, né? Aliás, o meu chefe global foi quem criou a primeira apólice de seguro cyber no mundo. Ele estava aqui no Brasil agora em novembro. Ele falou num evento que foi feito no Palácio Tangará sobre a criação da primeira apólice de cyber em 1997. Uau, foi ele? Foi ele. Então, é um produto muito novo, com pouco histórico de perda. Se a gente pegar seguro patrimonial, existe desde o London Fire, que a Londres queimou inteira, e isso já tem aí cerca de 300 anos, gente, anos. De navegação, de tombamento de navio, era mercado de apostas. O navio chegava, tocava o sino, né? E esse sino está até hoje lá no Lloyd's, se você for em Londres, o berço de seguro. Então, assim, os outros, né, seguros têm mais história. Automóvel, sei lá, tem cerca de 60, 70 anos e tem muito mais quantidade. Cyber ainda é um mercado em evolução, mas é um mercado que não vai embora, né? Então, e a gente tem que entender que é um risco que veio para ficar. Acho que eu estava conversando contigo em relação da percepção, assim, muito dono de empresa, muito presidente de empresa, muitas pessoas ainda, né, acreditam que, nunca aconteceu, né, então não vai acontecer com a gente. Ou se acontecer, a gente pode voltar a operar manualmente, porque há 5 anos atrás nós não tínhamos esses sistemas. Só que o teu trabalhador, que hoje está lá, ele desaprendeu a trabalhar sem sistema. Ou tu não tem a mesma equipe. Às vezes não tem nem a ferramenta. Tu não tem mais nem tipo assim, nem os blocos de nota, né? Então, quando a gente fala nada, como que tu vai... Não tem como tu fazer o switchback para o manual. Não, então, assim, essa percepção... As pessoas precisam entender que não é tão fácil de voltar. Não, mas
A gente fez aqui o teste do nosso backup. Sim, tu fez com uma amostrinha desse tamanho. Tu não desligou uma planta para ver quanto tempo tu demora para fazer ela rodar. Ou rodar inteiro um backup. E o restore é um desafio, né? Porque geralmente a galera só faz o backup, mas não faz o teste de restore. Exato. Ou faz com uma amostrinha. Entendeu? Cara, isso é muito Nem doido. faz com a parte mais crítica, porque fica com medo de, tipo, ter que desligar alguma coisa e não voltar. Tem muita companhia que faz só o teste de mesa, só pra falar que fez. Exato. E aí, né? Sério, assim, se eu pegar os RTOs dos incidentes, das aplicações frente aos incidentes, nenhum bateu. Tá? E olha que eu já regulei vários sinistros aqui. Porque aí eles tiraram da cabeça e não do teste. Não, era aquela coisa do teste que eles fizeram. Então, assim, meu RTO é de 12 horas, meu RTO é de 24 horas no máximo. Tá, então por que tu ficou 3 dias sem nada de sistema? Se o teu RTO era de 12 horas. Eu tive cliente que demorou 3 meses para restabelecer todos os sistemas críticos. E o RTO 8 horas. RTO 12 horas. Isso. Então, é turma, complicado. eu sei das coisas. Você comentou que incidente, ele de uma forma indireta, ele acaba alavancando, natural, a pandemia, como você falou do WannaCry. A LGPD, a chegada dela, a instalação dela, ajudou ou não? Um pouquinho. Trouxe mais... eu acho que trouxe uma percepção, né, em relação à necessidade de cuidar do dado. Mas como a gente não tem uma atuação ainda muito firme da nossa NPD, né, eu acho que isso talvez tem colocado até, e eu tenho visto, algumas empresas a criticar. A gente fez tanto investimento para estar em adequação com a LGPD e, tipo, não acontece nada. Aí eu falo que é um processo de amadurecimento, assim como, por exemplo, teve um comportamento de mudança quando a gente fala da lei de consumo no Brasil, né, do código do PROCON, quando foi implementado o órgão lá no início dos anos 90. Não foi logo de início que o PROCON atuava também, todas as empresas. Teve uma mudança cultural. Mas eu acho que também, sabe, Josué, tem uma necessidade de mudança cultural das próprias pessoas e que não está sendo feito. Então, o usuário, o dono do dado, ele ainda não entendeu. Sensacional isso que você está falando. Tá? Ele não entendeu o que isso significa. Então, por isso também a gente não está vendo essa questão, esse tema tomar tanta relevância. Diferente, por exemplo, na Europa. Que as pessoas entenderam, poxa, meu dado é usado. E assim, o pessoal fica paranoico com as coisas, né? E aqui, os dados já estão públicos, são usados para fraude cada vez mais. A gente tem visto um aumento de fraude no Brasil. E não é porque só o crime migrou, mas é porque os dados estão livremente circulando e o usuário não está sabendo cuidar e monitorar isso. É uma coisa, hoje de manhã eu estava falando com alguém a respeito de como eu não dou o meu rosto em biometria em várias portarias, a depender aonde é o local, né? Se ela não é uma portaria que eu percebo que tem uma empresa já com negócio LGPD ali na frente, alguma coisa, a minha carinha não vai para dentro do teu sistema. Você questiona? Eu sou a chata. Tem vários clientes que vão lembrar que se assistiu o podcast, que eu demorei meia hora para subir, eles tiveram que descer para me buscar, para me liberar no prédio, porque eu não dou. Porque hoje, tu pega o teu telefone e tu faz o quê para abrir teu banco? Abriu, né? Tipo, por todos os aplicativos de banco. E aí, o que é mais fácil? Exatamente. Eu pegar e violar o app, o sistema do bancão ou da portaria que... Geralmente não tem um controle de segurança. A gente não sabe se ele está aplicando criptografia, que forma está sendo armazenado esse dado. É interessante isso. Então, assim, eu questiono tudo. Até o consentimento, geralmente, eu lembrando aqui, não tem um papelzinho que você E não é fundamental, Verdade. tá? Assim, eu peguei a lei, eu falei assim, tipo assim, porque tu tá coletando um dado biométrico para entrar no prédio, tá? Que é sensível. Que é sensível.
ele é fundamental para eu fazer a entrada dentro do prédio ou há uma alternativa? Porque tu só pode coletar se ele é essencial para aquela atividade. Não é? Então, quando eu trago isso, e está na lei, não estou inventando, eu não me lembro qual que é o artigo agora. Acho que é o artigo 7. O pessoal de PO depois me corrijam pelos comentários aí. Tá na lei. Tipo, tu pode usar um crachá. Eu não estou me recusando a me identificar, mas eu estou recusando a coleta de um dado sensível meu, que não pode ser reposto, porque o número do documento pode ser trocado. A minha cara, não. E o que a recepção... Ficam loucos. Que imagina, a galera... Mas E você conhece a LGPD? A pessoa vai falar, hã? E a processo a aqui, Marta né? tá Preciso seguir. fazendo exatamente várias cópias agora. As pessoas vão começar a refletir e falar, cara, vou fazer isso também. Certeza. Que a recepção, às vezes, ela não tá É só preparada você baixar, pra responder. pega, dá um Google aí, depois eu passo para vocês colocarem, mas tem o que... Sou obrigado a dar minha biometria na entrada do prédio? Não, Sensacional. tá? E eu já perguntei para a diretora da NPD também. Não é obrigado, porque não é fundamental. Lembre-se que... conformidade. Vamos fazer isso, gente, ó. Movimento Marta aí. Façam isso. Os rebeldes da biometria. Esse é o grupo. Até porque o Denis até comentou lá no evento que a gente estava no mês passado sobre essa fraude nova que tá tendo. O cara vem, pede para tirar uma foto sua porque ele quer usar justamente a sua imagem justamente para fazer a fraude. Exato. Faz totalmente sentido. E aí as pessoas esquecem As disso, pessoas Marta. achavam que eu era louca, tá? Quantas vezes eu cheguei nos lugares e eu não queria... Os meus colegas de trabalho, eu sei quem são vocês, viu? Eu lembro. Você viu? Foi criada até uma hashtag aqui. Movimento Marta. Movimento Marta. Você acha que... Lá na introdução nós falamos dessa sua missão, que é uma missão não só profissional, mas de vida, que é disseminar o conhecimento sobre segurança cibernética para o mundo. Você acha que essa é a chave que a galera precisa mudar para a gente mudar o mundão? E eu assim, eu não tive muito tempo esse ano, como vocês viram, viajei, né? Fiz várias coisas, até com o meu projeto com a Fiesp, que a gente está ajudando, né, dentro de crescer a importância de segurança para as empresas. Agora estou com um projeto para as pequenas e médias empresas lá, que é a minha paixão. Literalmente, a gente fez algumas cartilhas de educação para o C-Level. Fizemos um curso pelo Senai, né? Então, que teve, gente, 190 mil inscritos. Uau. Tá? E 40% mulheres, então também teve uma questão que eu Legal. ajudei a direcionar para o crescimento do movimento de mulheres em segurança. E é totalmente educacional, o curso é de graça, né, esse no Senai, tá? Mas esse ano agora, 2025, eu quero começar a educar mais o público geral. Por quê? Pessoas estão dentro das empresas. Então, né, empresas são feitas de pessoas em todas as atividades. O CISO, né, faz o papel dele, a turma de segurança, faz lá trabalho de conscientização, treininho, e a galera só está querendo passar na prova, né? Sim. Tirar do caminho. Só que a gente tem que ter uma mudança de percepção. Hoje, né, a internet é uma grande avenida, com os trombadinhas ali, querendo roubar as nossas informações, o nosso dinheiro, que é um número na tela, né? Eventualmente manipular questões, e com a IA só vai piorar. Então, com o deepfake e tudo mais. E se a gente não começar a trazer o letramento digital para a camada mais baixa, para todo mundo, e assim, não estou falando em termos de receita, não. É para o conhecimento de todo mundo, para baixo da segurança, é isso que eu quero dizer, da turma que cuida já disso. Né? Então, não interessa se é teu pai que é presidente de uma empresa ou, né, se é a tua irmãzinha. Todo mundo tem que conhecer o que hoje o risco digital traz. E eu quero trabalhar muito a respeito disso. Por quê? Porque isso vai trazer melhor governança para dentro das organizações, vai trazer melhor consciência também, né, em relação à percepção do que o risco cibernético traz. E o mundo está mudando ainda mais. Assim, eu estava na China agora. Gente, é um outro universo lá. Eu tinha uma visão da China.
E sim, vou para Palo Alto, para São Francisco, fui na RSA esse ano, tudo mais. As coisas estão bem diferentes na China em relação à evolução digital, tá? Eles investiram muito em inteligência artificial, não em desenvolvimento, em aplicação. Lá está aplicada. Você vê as coisas acontecendo. Tipo, nos Estados Unidos a gente teve o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais. Alguns locais você percebe aquela coisa e tudo mais. Lá está aplicado, gente. Tá? Tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Eu acho que a IA talvez falou assim, ó, tem uma loira ali na rua tal pra você tirar foto. Te localizaram. Talvez as câmeras lá, sabe que Xangai tem 20 milhões de câmeras para 22 milhões de pessoas. Então, provavelmente foi isso. Mas, enfim, eu acho que a gente vai dar um salto quântico muito grande. Uma coisa que o Shai, que é o meu chefe global, falou, e eu achei super interessante, que eu nunca tinha pensado. E aí, outro dia, até me passou um rio antigo. Em 99, sabe quanto custava um computador? Não. Era caro. Eu sei que era um Pentium, era coisa de... Enfim. Isso era muito caro. Não sei. Era caro. R$4.000. Eu ia falar 3 Tá. e pouco. Sabe quanto era o salário mínimo? R$120. Caramba. Sabe quanto era um carro zero? Um Gol zero? R$6.000. Então, se a gente fosse colocar hoje no dinheiro de hoje, esse Pentium, que provavelmente tem capacidade inferior do meu celular, Sim. tá? Ele seria equivalente a mais ou menos a R$50.000 no dinheiro de hoje, se você considerar a inflação. Sim. Tá. Só que nesses 26 anos, que é pouco tempo, se tu pensar, tá? A capacidade computacional evoluiu muito rápido. O valor, né, democratizou. Então, hoje todo mundo tem um computador superior ao Pentium no bolso. Sim. Por um valor infinitamente menor. E o que isso vai proporcionar? Uma evolução muito rápida da aplicação da tecnologia. A gente vai dar salto quântico. Se a gente demorou 20 anos para chegar onde a gente está, com o acesso que todo mundo tem, celular, não interessa a camada social que essa pessoa, que estamos, que aqui no Brasil, né, todo mundo tem celular, praticamente. Sim. Vai ser muito mais rápida a aplicação em relação a essa evolução da nova esfera da tecnologia. Então, o que está acontecendo com a IA e outras novidades que estão vindo vão se permear mais rápido do que a gente viu até agora. E isso vai precisar que as pessoas mudem o seu mindset em relação à segurança, ou nós vamos ter um grande problema social e econômico. É o que a gente vem falando. Muito se fala da educação financeira, né? Putz, desde o ensino médio. Concordo. A educação de segurança digital vai precisar existir também, né, Marta? É isso aí. É isso aí, tem que educar. Acho lindo o projeto das meninas lá do Tech Kids, eu não sei se vocês já conversaram com elas. Sim. E eu acho que isso é algo que assim, deveria ser abraçado, né, a nível federal. A nível governo, né? É federal, né? Então, mas sentido. a gente precisa começar a educar, porque vai virar uma loucura isso. Assim, não quero ser o apocalipse, mas assim, a gente está evoluindo muito rápido. Entendeu? Eu vou pegar um gancho de uma das suas falas que eu achei bem bacana, que foi sobre o teu curso, né? Esse treinamento aí que você disse que se inscreveram mais de 40% de mulheres. Hoje, no nosso mercado de segurança cibernética, esse recorte de diversidade ainda é um pouco ruim, vamos dizer assim. A gente tem ali um padrão de homens brancos dentro desse setor. No setor de seguro, como que é dividido? Tem muita mulher? Ou ainda esse padrão do mundo tecnológico é o que se mantém? Se a gente for, né, retirar a parte de seguro cyber, tá? Aqui no Brasil até é bem equilibrado o mercado de seguro. Fora, acho que tem uma divergência. Sempre foi um boys club, especialmente em Londres, mas tem bastante mulheres trabalhando em seguro, de modo geral. Cyber
Talvez não tanto. Aqui no Brasil temos algumas mulheres, tem a Ellen também, agora a Paola da Latu. Tem quem mais? Na Tóquio tem uma subscritora, na Chubb tem 2 meninas também. Legal que vocês se conversam, então Sempre. tem essa A gente comunidade. sempre se conversa. Tem a Mercado rede, de né? seguro, tipo, todo mundo se conversa. Legal. Em todos os ramos. Por quê? Porque aquilo que pode me afetar, pode te afetar. Excelente. Então, isso é algo que eu também levo para os meus clientes. Tipo, talvez tu é concorrente, né, dele. Tira essa parte da fatia. Os inimigos são os mesmos quando a gente fala de sistema. Então, nessa esfera, vocês precisam se conversar e se trocar ideia. Ninguém está querendo falar sobre estratégia de negócio, Sim. segredo comercial. Não. Mas vamos conversar o que você está vendo de vulnerabilidade, porque provavelmente vocês usam sistemas similares ainda, especialmente se é na mesma indústria. Desculpa, turma, vocês usam praticamente os mesmos sistemas, tá? Tipo, varejo, oil and gas, então, todo mundo dependente da mesma turma, dos mesmos sistemas, elétrico. Então, vamos trocar as melhores práticas. Não precisa chamar nenhuma empresa de vendor para estar com vocês. Chama o cara para almoçar. Pô, tu é CISO de tal empresa. Vamos almoçar. Sim. Gente, precisa fazer isso. Porque só assim a gente vai vencer. Os inimigos se conversam. Então, organizado, igual você fala, né? Eles se conversam. Então, assim, no mundo seguro, a gente se conversa. A gente se conversa sobre todos os tipos de riscos, não é só em cyber. E mesmo assim, os meus concorrentes, a gente se conversa. Eles vêm conversar comigo, especialmente que eles sabem que eu tenho uma grande fatia de mercado. A gente não fala sobre o cliente A ou B, a gente fala sobre risco A ou B. Ransomware, insider, o que tu tá vendo de controle? Tipo, é isso. Bacana. Ô, Marta, eu vou te fazer uma pergunta bem Muito bacana. Vamos ver. bem estranha. Mas eu acho que muitas pessoas querem saber sobre. É porque você já tem muitos skills ali, você tem financeiro, de cyber, várias coisas, mas tô assistindo o TechSec aqui, eu quero trabalhar com seguro cibernético, cara. O que eu Legal. preciso fazer? Ser curioso, primeira coisa, gente. Porque é um universo um pouco maior que só a segurança, né? A gente está tratando com governança, né, de risco, com exposição financeira e com gerenciamento de crise. Abrange muitas coisas. Então, assim, a primeira coisa é ser proativo e ser curioso. Essencial. E vai aprendendo. Então, assim, ter uma base de entendimento do que é cibersegurança é muito bom. Porque vai já te colocar na frente. Seguro se aprende. E aprende rápido, tá? Pegar um funcionário meu que começou, ele veio da área de governança, de proteção de dados e tudo mais. Começou em maio. O menino tá correndo hoje. Já sabe falar um monte de coisa, já vai sozinho em reunião. Por quê? Estudar seguro é contrato, gente. É você entender como o contrato funciona. As minhas obrigações, as obrigações do cliente. Acabou. Não tem segredo. E aí a crise. Ele ainda não foi testado na crise, mas dentro da esfera do entendimento, Legal. já está correndo. E é prática. Tem que ser curioso, tem que perguntar, tem que ler, tem que estudar, tem que ter vontade. Uma coisa que eu não paro nunca, desde que eu entrei nessa área, é de estudar. E para mim isso é muito bom, porque eu adoro aprender. Então, tipo, uma coisa que me faz muito feliz na área que eu atuo é que eu tô sempre tendo que estudar, sempre tendo que aprender. Porque o meu risco é evolutivo. Diferente, por exemplo, dos meus pares, que não tem isso. Pego lá, vejo às vezes eles com risco de transporte. Desculpa, Marcinho. Ou de patrimonial. Ok, agora no Brasil a gente teve um evento novo, que foi esse negócio do alagamento. Mas por anos não teve nenhum problema tão grande. Ou era um fogo, ou tipo, dava uma tempestade e tipo, acabou. Não, o nosso... Gente, mutua, surge gangue, não sei do que, controle novo, tal. Então é isso. E você tem que estar estudando. Agora tem um risco com a IA. As criptomoedas agora, tipo, a gente está olhando para isso, com as bets entrando no Brasil.
Então, muda também o conceito do produto. Então, tem um monte de coisa evoluindo ao mesmo tempo e cada vez mais abrangente. O dano material, né? Se o hacker invadir, explodir, Então, o meu universo evolui praticamente todo dia. E é eu tenho infinito. e tem que estar sempre estudando. É sempre muito estudando, abrangente, sempre né, estudando. cara? Vai ser Então, infinito. seguro, quem quer trabalhar com seguro, primeiro, seja muito curioso. Muito curiosa. Seja aquela pessoa. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha imersão nos Estados Unidos, que me mandaram para lá, eu deixei o povo em Chicago, que era a principal mesa de cyber, quase maluco. Assim, o Ryan, que cuidava de mim, ele não podia, ele dizia assim, today less questions, por favor, please. Tipo assim, menos perguntas hoje. Tipo assim, acho que ele não aguentava mais de eu perguntar as coisas. Tipo, ele me dava me empilhava um monte de papel, e aí eu vinha com um monte de highlights, assim, para ele, dizia, eu queria falar sobre isso. Daí ele, hoje menos perguntas. Tipo assim, mas é Muito isso. legal. Eu te perguntei isso porque a gente sempre fala que o Zilo, o pessoal que falou, cara, estuda IA. IA é o que está cantando no momento. Estuda IA, estuda IA, estuda IA, estuda linguagem de programação e tal. Mas eu vejo que esse mercado de seguro, assim como você viu lá atrás, quando você falou que estava no pregão, fala, cara, tudo vai virar tecnológico, ele tem muito mercado, assim. Então eu vejo que daqui no futuro vai ter muitos profissionais de seguro, assim, sabe? Sim, porque, e precisa. Precisa. Uma coisa que eu estava conversando ontem com a nova seguradora que foi lançada aqui com o produto é que bom que a gente está fomentando e eu quero que fomente mais profissionais em relação a isso. Porque quanto mais for falado, mais o produto vai crescer em importância também, né? Então, assim, ter profissionais qualificados. Porque hoje, infelizmente, a gente ainda tem uma falta de profissionais. O pessoal sempre pede, eu vou deixar uns funcionários meus, né, as seguradoras, porque eu não concorro com elas, eu sou, tipo, a fornecedora, eles são meus fornecedores. Eu vou deixar uns meninos aí para você treinar, umas pessoas para você treinar, porque os meus treinados sempre saem bem qualificados. Mas não é isso. Eu acho que você tem que dar liberdade para as pessoas também. Sim, De elas aprenderem, conquistar e fazer a sua própria trajetória. Eu acho que eu pego, assim, o Gus, que está comigo há 6 anos, e eu, assim, sou fã dele, sabe? Foi um menino que correu atrás, que quis aprender, que foi curioso, né? Não foi só eu estar ali. Sim. Eu foi, tipo, tô ali talvez tentando direcionar alguma coisa. Você dá o caminho, mas ele coloca energia. Mas é isso. Tipo, a dedicação tem que vir da pessoa também. E seguro tem muito a crescer, gente. Não vai embora, veio para ficar. No mercado de seguradoras, no mundo, eles estimam que esse é o produto que vai superar até o seguro de patrimonial. Tá? Para mim faz todo sentido. Porque no mundo digital. E assim, tu não precisa de uma sede hoje para trabalhar dependendo da empresa que tu tá. Se pegar fogo, tá aí daí, né? Porque tu não tem nem hoje o servidor lá. Tudo em nuvem. Tudo em cloud, né? Então, assim, vou contratar seguro do prédio ou de cyber. Não que deveria ser um ou outro, mas assim, se eu tiver que priorizar, né? Exato. Então, eles estimam que é o produto que mais vai crescer. E no mundo é o produto que mais cresce hoje. Tô falando, gente. Fica a dica aí, viu? Estudem. Cara. Fugindo desse cenário de riscos cibernéticos, de seguros, o que na sua visão, a gente pode aprender com aquela catástrofe em Porto Alegre? Que fala muito desse sentido de, puta, eu preciso me proteger, não vai acontecer, aconteceu 50 anos atrás, o que eu devo fazer ou não agora? Ou nunca aconteceu, né? Então, aqui no Brasil, diferente de muitos outros países, eu acho que é uma coisa latina, tá? Não é só o Brasil, não. Mas especialmente na América Latina, a gente tem uma percepção diferente de risco. Se você pegar o americano, ele é quase paranoico. Não precisa ser igual a ele, tá? Tipo, de ter seguro de tudo que é coisa e isso e aquilo. Mas eu acho que a gente tem, né, e aí pegando, eu sou gaúcha, graças a Deus eu não tive ninguém da minha família diretamente afetada, mas se a gente pegar, né, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente trabalha com seguro também,
de patrimônio, de alagamento, de incêndio, essas coisas. Inclusive, algumas das empresas lá que foram afetadas são clientes da Howden, a gente ajudou com isso. Muitas empresas que tinham essa operação ou têm sua operação no Rio Grande do Sul, por não ter um histórico de alagamento durante os anos que elas operam, né? Então tem empresa que tem menos de 50 anos, porque o último alagamento dessa proporção foi 50 anos. Então elas não têm histórico de nunca ter acontecido, né? O que elas falaram? Antes disso, nunca aconteceu, né, de ter alagamento. O que é esse custo de alagamento e inundação nessa pólice? 7 mil, 40 mil, 60 mil. Tipo, gente, seguro patrimonial é barato, tá? Tipo, da minha casa aqui em São Paulo custa R$400 por ano, tá? É barato. Seguro patrimonial é barato. Tira isso, vamos, né, economizar, porque nunca aconteceu. Sim, sim. Estamos aqui 35 anos, 40 anos, nunca aconteceu. A gente está longe do porto, a gente está longe do rio. E aí muitas empresas tinham só para o incêndio, porque se dá um curto, né, incendiar, beleza, temos cobertura. Não tinha cobertura de alagamento, gente. A maioria, tá? A maioria das apólices emitidas para empresas no Rio Grande do Sul não tinha cobertura de alagamento, porque elas queriam, né, fazer um saving que se tornou caro. Então, primeira questão é isso, que a gente tem um comportamento diferenciado em relação à percepção do risco. Segundo, aí eu vou usar o que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos, que era para ter o furacão Milton, acho que é o nome, né? Então, Milton, sim. Que era para ser escala 5 ou 6, eu não sei, a maior que tinha. Tipo, era para ser, tipo assim, vão arrancar as casas da terra, né? Sim. E evacuaram a Flórida, isso e aquilo, e aquele alarde todo, e no final foi tipo um ventinho. Não foi um ventinho, mas assim, foi escala metade do que eles falaram, seria. que era previsível. No Rio Grande do Sul, as pessoas esperaram a água estar dentro das suas casas para começar a sair, tá? Sabendo, tipo, o governo do estado estava falando a respeito, né? Tipo, tudo bem que poderia ter sido melhor, sim. Mas se a gente pegasse o que aconteceu com os Estados Unidos, o Milton, e fosse no Rio Grande do Sul, que o governo disse assim, tem que evacuar tudo, porque vai vir, né, escala 5, 6, sei lá qual que é a escala, e não acontecesse como não aconteceu lá, sabe qual seria a postura do brasileiro? E desculpa, não estou falando mal do meu país, que eu amo o meu país, eu estou aqui de volta, tá? Mas essa é a postura que as pessoas, infelizmente, tomam, mandaram a gente sair de casa à toa, não sei o quê, viu? Não aconteceu nada, ficam fazendo um alarme, isso, aquilo. As pessoas estavam com água dentro das suas casas, sabendo que a água estava vindo, porque elas viram e não saíram. Quando viu, estava em cima do telhado, quando viu, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma percepção de risco de que, não vai acontecer. Não vai chegar Nunca aqui. aconteceu. Então, aconteceu o ataque cibernético com tal empresa, porque, né, eles são uma empresa grande. Eu sou uma empresa pequena, aqui que o hacker vai querer me atacar? Ou eu não sou uma empresa tão conhecida quanto a outra, porque, tipo, eu não estou na bolsa, eu sou uma empresa familiar, eu tenho capital fechado, ou, assim, eu produzo produto para uma outra empresa, então não é a minha etiqueta. Só que na questão de segurança cibernética, né, da governança cibernética, essa invisibilidade não existe. Sabe por quê? Porque eles estão automatizados do outro lado. Então, basta você ter um IP não protegido que você existe. Que a oportunidade existe. E o hacker explorar essa oportunidade ou não vai depender do quão difícil é a partir dessa porta de entrada, né? Então, eventualmente, se ele vai ter que dedicar mais tempo ou menos tempo, né, em relação a explorar isso ou não, e talvez até o perfil da organização. Então, é assim que eles hoje escolhem, né, porque está todo mundo suscetível. A gente tem que criar dificuldades para que ele escolha explorar
uma outra organização e não a sua, né? E sempre está melhorando, por isso que é constantemente melhorando. E achar que, né, histórico de passado não é certeza de futuro. Por quê? Não aconteceu até agora, mas 7 anos atrás a tua empresa operava diferente. Lembra que eu falei que você não... A turma acha que vai voltar a operar, mas os funcionários não sabem mais nem como Sim, os sim. processos mais. Então, hoje você opera de forma diferente. Você tem essa dependência. O teu risco operacional depende disso. Então, não é porque não aconteceu até agora que não possa acontecer. O mundo mudou. E se a tua organização não viu isso, você pode ter um grande problema num futuro breve. Não estou dizendo que vai ser agora, mas no futuro Mas breve pode pode acontecer. ser. Quem sequestraria 2 aviões e atingiriam 2 torres É. na maior potência mundial? Isso... Seguro é uma parada muito louca. Quando a gente pensa no virtual, cara, as pessoas precisam refletir sobre isso. É um Exato. assunto muito E legal, assim, assim, muito necessário, né? E Josué, a gente é a última geração, né, que viveu o mundo analógico. Então é muito fácil para a gente olhar para trás e dizer assim, não aconteceu. Ou, né, o cara que está sentado na cadeira de presidente da organização, eu sou presidente há 30 anos nessa organização, ou 20 anos, eu construí essa empresa e nunca aconteceu. Por que agora? Porque tu mudou a forma de Mudou. fazer o negócio, Faz sentido. entendeu? O mundo mudou. Sim. Então, a gente precisa entender que os riscos mudaram também É. com isso. Não é só a forma de fazer negócio, não é só a melhoria operacional. Os riscos mudaram também. Né? Amadureceram, né? Os riscos amadureceram, inclusive. Exato, já são outros. Exato. Pessoal, chegando agora ao nosso momento Hacker Rangers. Então, para você que está chegando agora e não conhece esse momento, lembra que é aquela dinâmica gamificada com o nosso parceiro Hacker Rangers, que pode te dar aí até 80% de desconto nos cursos de Security Awareness Officer ou no curso de Contra-Engenharia Social. Corre lá agora na página da Hacker Rangers e responda. É um vírus famoso que se espalhou na internet nos anos 2000. Opção A. I love you. Letra B, a message for you. Ou opção C. Pawned. E aí, galera? Esse ajudou a mudar o seguro, sabia? Aí, ó. Ó, Aí. a dica. Olha a dica. Ele ajudou a mudar o seguro. Corra agora lá na página da Hacker Rangers. Não se esqueçam que, ao responder, adicione as hashtags TechSecPodcast e Momento Hacker Rangers. Marta, saindo do Momento Hacker Rangers, a gente entra no momento Bora Conscientizar, que é a tua mensagem pro povo, pro nosso público. Aquela mensagem, sabe, coach, para todo mundo sair motivado. Lembrando que é uma mensagem diferente, porque a gente tá há poucos dias do Ano Novo, há poucos dias do Natal. Então, aquela Gente, que mensagem de responsabilidade. esperança. Assinem, contratem seu seguro cibernético no ano que vem. Estejam conscientes dos O riscos. seguro veicular, qualquer outra coisa, mas eu deixo agora essa bola contigo. Eu acho que assim, a gente precisa olhar com outros olhos a questão do risco digital, né? E olhar isso não só para dentro das organizações, até para os nossos filhos, para as crianças em relação a isso. Hoje, né, as crianças estão no espaço digital, então entender que a gente precisa começar a avaliar as consequências do universo digital nas nossas vidas de forma diferenciada. Entender as consequências que isso traz. Traz muito benefício, muita facilidade, é maravilhoso, gente. Assim, eu amo a tecnologia. Por isso que eu me apaixonei e mudei de carreira. Eu era muito bem sucedido no que eu fazia em mercado financeiro. Mas hoje eu vejo que, como eu já tinha visto lá atrás, a tecnologia está em tudo e vai estar em tudo ainda mais. Só que a gente precisa olhar isso de forma consciente também. Assim como tudo na vida, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então, para 2025, avaliem as necessidades da segurança cibernética dentro do teu ecossistema. Seja a tua casa, seja a tua mãe que
utiliza o celular, né, o WhatsApp das tias, das vós lá que recebe os golpes, ou dentro da tua organização, o que tu pode trazer de conscientização diferente para que o risco seja tratado e conscientizado de forma estratégica e não mais só um mapa de calor, né, ou um pedido de orçamento e sim algo, né, estratégico na organização, assim como os demais riscos, como eu mencionei. Perfeito. O que você achou da sua experiência hoje aqui no TechSec? Foi excelente, gente. Adorei. Sua segunda experiência, né? Eu adoro bater papo com vocês, então pode me chamar pela terceira vez e a gente escolhe a música juntos. Isso aí, Marta. Show demais. Marta, obrigado. Obrigada a vocês. Olha, vocês sabem que eu tinha presente, mas eu tenho presente para vocês. A turma da Howden preparou. Que legal. Que legal. Muito obrigado. É só uma lembrancinha para muito vocês obrigado. Vou abrir aqui. lembrarem da Eu gente. adoro esse momento. Fica a dica, né? Um momento fica Agora a a gente dica. não vai esquecer. E tá Uau, com a obrigadão, gente hein? no dia a dia, se precisar. Muito obrigado, Marta. Adorei. Imagina. Bonitão. E aí, gente, aproveitando para agradecer a presença de vocês durante todo esse ano aqui no TechSec. Muito obrigado. Ano que vem tem muitas novidades. Logo, logo nas redes sociais aí nós anunciaremos. Já Já tá, tem né? a landing page, né? Clicando aqui no nosso link do Instagram. Vocês já viram que o ano que vem tem bastante surpresa, bastante A novidade. revolução. A gente agradece todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Marta, sobre um parênteses. Obrigado pela presença, obrigado pela simpatia. Dá um abraço nas meninas lá da sua equipe, sua assessoria que está aqui também com a gente. Enfim, um prazer. Prazerzaço. E vocês repassem esse conteúdo, porque assim, foi legal você falar no começo que a gente nunca falou de seguro aqui. Exato. Não, mais de 120 episódios, a gente nunca tocou nesse assunto aqui no Nunca TechSec. tocou, velho. Então eu acho que é um assunto que é promissor. Tipo, vai ter muita coisa pra gente falar sobre ainda. Gente, eu que agradeço. E assim, tô muito honrada de estar fechando o ano de vocês. Então, eu quero desejar muito mais sucesso para vocês em 2025. Vai ser um ano sensacional para o crescimento de todos. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Tamo Obrigado, juntão. Marta. A gente precisa Esse ver. ano... A gente precisa ver quais são os nossos riscos. Exato. Logo, logo o TechSec vai precisar contratar a Marta, gente. Exatamente. Mas é isso. Em breve a gente vai ter uma mensagem mais especial para todos Isso aí. os nossos seguidores e inscritos. Obrigado aos nossos parceiros Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, Farol Soluções, G2 Brindes Personalizados e a todos vocês TechSecers. É isso. Até o próximo ano, e não episódio. Episódio também, né, gente? Até o próximo episódio em 2025. Bora. Conscientizar. Valeu. Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird, G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.